Essa igreja, todo dia tem festa. Se a igreja não faz festa, vai ter alguém para murmurar. Que igreja parada é essa? Misericórdia. Sempre o mesmo cantor, o mesmo pregador. Se acaba o culto mais cedo, o pregador estava sem mensagem, acabou mais cedo. Se acabou um pouco mais tarde, está sem doutrina. Oh, isso é hora de acabar culto. Sempre ouve e sempre haverá murmurador. Se você sabe para evangelizar, não precisa evangelizar. A igreja já está cheia. Se a igreja fica parada, essa igreja não sai para a rua, a igreja não faz nada. Sempre ouve e sempre haverá murmurador. Mas deixa eu dar uma palavra pastoral. Murmurador nenhum morreu na cruz para lhe salvar. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus de Nazaré. Como é murmurador? Só para você entender o que eu estou falando sobre murmurador. No dia eu comprei um jumentinho, um jeguezinho, um carrinho, e parei na porta da igreja. Quem estava lá? Murmurador. É seu, pastor, esse carro? Eu disse, por misericórdia. Com a vista, já viu o pastor tem dinheiro, rapaz? Financiado. Em quantos meses? Isso é muito. É cara a parcela? Eu disse, para mim é. Aí ele disse, e o painel é bonito? Meu Deus, tem misericórdia. Voltei para o carro, liguei o painel. Ele disse, tem ar-condicionado? Eu disse, tem. É econômico? Eu peguei hoje, nem sei. Aí desceu, ficou olhando. Eu disse, vai elogiar, quer ver? É branco, né, pastor? A língua coçou para dizer, não, é vermelho, mas eu me controlei. É branco. Eu disse, agora ele vai elogiar. Ele disse, pastor, não gostei. Aí eu perdi a paciência. Eu disse, o carro é seu ou é meu? Quem tem que gostar é você ou sou eu? Vai tirar a paz do outro, rapaz. Vai tirar a paz do outro em nome de Jesus. Só não está dizendo, lança o que é dele. Aí ele está dizendo, lança o teu pão, vamos lá? Lança o teu pão. 3 coisas importantes sobre pão. Primeiro, só lança quem tem. Vamos lá? Só lança quem tem. Segundo, só lança quem abre a mão. Vamos lá? Só lança quem abre a mão. Terceiro, só lança quem tem um alvo. Vamos lá? Só lança quem tem um alvo. Primeiro, só lança quem tem. Só prega o evangelho quem tem o evangelho. Só evangeliza quem foi evangelizado. Só ganha alma quem foi ganho. Então só lança quem tem. Segundo, só lança quem abre a mão. Só lança quem abre a mão. Pregar o evangelho é abrir a mão do conforto, a mão da sua vida natural, e fazer a vontade, não sua, mas a vontade daquele que te escolheu. Terceiro, só lança quem tem um alvo. Vocês ouviram o pastor dizendo das mais de 100 congregação, os pontos de pregação, o alvo, o propósito, o objetivo. Você não pode vir para uma festa dessa sem alvo, sem objetivo. Tem crente que entra culto, sai culto, entra congresso, sai congresso, não tem alvo nenhum, não tem propósito nenhum. Tem um culto da igreja que é tradicional, mas é um culto que me preocupa muito, que é aquele culto do dia 31 de dezembro. Hipoteticamente falando, é o culto das promessas. O que tem de crente que faz promessas no dia 31 de dezembro e fica só no campo da teoria, praticidade, não tem nada. Por exemplo, dia 31 de dezembro, você prometeu que esse ano você ia orar mais. Nós já estamos em agosto, você não orou nada. Você prometeu que esse ano ia evangelizar mais, já está em agosto, você não evangelizou nada. Você prometeu que esse ano ia ganhar uma alma para Jesus, já está em agosto, você não ganhou ninguém para Jesus ainda. Você prometeu que esse ano você ia ofertar mais, dizimar mais, já está em agosto, você não fez nada. Você prometeu que esse ano ia comer menos, e você continua comendo igual uma onça. Você prometeu que esse ano ia fazer uma caminhada, já está em agosto, você não pegou o sapato ainda para andar. Só lança quem tem, só lança quem abre a mão, e só lança quem tem um alvo. Quantos tem um alvo aqui? Diga a glória. Salomão está dizendo, lança o teu pão. A palavra pão aparece na Bíblia aproximadamente 390 vezes. A raiz aqui no hebraico é a mesma raiz que é usada para grão, porque qual é a cultura que existia na época de Salomão? Existia a cultura do rio Nilo, no Egito, que as águas subiam,
Quando as águas subiam, eles lançavam um grão sobre as águas. Quando as águas abaixavam, aquele grão nascia, produzia, gerava fruto, gerava vida. Então, uma ideia de Salomão de lançar o pão, a mesma ideia que tinha na cultura do Egito, de lançar o grão. Porque pão na Bíblia tem pelo menos 3 significados. 3 significados. Primeiro, pão na Bíblia representa o Cristo. O Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Segundo, pão na Bíblia representa provisão, provisão, provisão. Salmo 37, 25, disse Davi: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência. Bendiga o pão. Pão na Bíblia representa o poder da palavra. Pão na Bíblia representa o poder da palavra. Vai evangelizar, não evangeliza a coisa da tua mente, não evangeliza o produto da tua mente, não é vossa pentecostal. Prega a palavra, prega a palavra. Vai pregar na igreja, pelo amor de Jesus. Não assuma o altar da igreja para desabafar, para atacar ninguém, para atacar roupa, joia, cabelo de ninguém. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Pastor, lá no ponto de pregação ninguém aceita Jesus. Prega a palavra. Lá na casa da irmã Maria, nós fazemos o culto lá, parece que tem uma cabeça de jumento enterrada. Não vai. Prega a palavra, prega a palavra. A palavra tem poder, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Quem crê no poder da palavra vai chamando-se de glória. Isaías capítulo 40, versículo 8, está escrito: seca-se ela, cai as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Mateus 24, 35 diz: o Cristo passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eclesiastes 8, 4, a palavra do rei tem poder. Jeremias 23, 29 está escrito: não é minha palavra com fogo, diz o Senhor, é com martelo que esmiuça a penha. Não tem coração duro que a palavra não quebra. Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12. E veio para a minha palavra do Senhor dizer: o que é que está vendo, Jeremias? Eu disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Disse Deus: viste bem, porque eu vejo sobre a minha palavra para cumprir. Isaías 55, 11. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela volta para si vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará, da qual o Senhor a enviou. 1 João 5, 7, 3 são que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Hebreus 4, 12 diz que a palavra de Deus ela é viva, é o que mais gente eficaz, é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e ainda é apta para discernir as intenções do coração. Eu gosto desse texto de Hebreus 4,12, na língua hispana, quando fui missionário, ainda querendo casar com a irmã Andréia, e me preparando para ir para o campo, estudando um pouco de espanhol. Hebreus 4,12 diz que a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada alguma dos gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta. Lá não diz medula, lá diz tutano. Tutano. Quem é do interior, como eu sou, sabe o que é tutano. Tutano é um líquido que sai entre os ossos. Dá para fazer um caldinho de mocotó no frio desse. É uma delícia. A palavra tem poder de penetrar até os ossos. A palavra tem poder de penetrar até os ossos. Quem crê no poder da palavra, diga glória a Jesus. Eu estava pregando na ADSA Brasil, igreja pastoreada, o presidente hoje é o pastor Galdino Júnior, na época o dirigente da congregação Jadimília, pastor Luiz Jorge. A Bíblia diz, entrou uma mulher da religião afrodescendente, vestida a caráter. Quando ela entrou, virei e disse: meu pastor, que passa? Ele disse: é a vizinha da igreja, é bronca. E eu continuei, a Bíblia diz, e ela correu para frente. Eu disse: que passa? Ela disse: sou vizinha da igreja, nunca parei para ouvir, mas hoje eu parei para lhe ouvir.
Estou dizendo, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Uma voz disse no meu coração: vai lá e pergunte para ele o que é que a Bíblia diz para você. Eu disse para ela: a Bíblia diz: se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou, depois nós serás salvo. Eu disse: eu confesso. Eu disse: então levante a mão. A palavra tem poder. Quem crê no poder da palavra, diga glória. Lança o teu pão sobre a saca. Vamos lá? Lança o pão sobre a saca. Vamos lá? Lança o pão sobre as águas. Lança o pão sobre as águas. O que acontece, pastor, quando lançamos o pão sobre as águas? 3 coisas importantes. Primeiro, pão cresce. Pão cresce. Pão cresce, vamos lá? Quando lançamos os pães sobre as águas, o que acontece? Os pães crescem. Segundo, os pães podem alimentar os peixes, que amanhã pode servir de alimento para nós. Os pães podem alimentar os peixes, que amanhã pode servir de alimento para nós. Terceiro, um pão serve de milagre para muita gente. Um pão serve de milagre para muita gente. Você consegue abrir a Bíblia rápido? Consegue abrir a Bíblia rápido? Tem um texto que eu queria ler com você. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. O versículo 42. Um pão serve de milagre para muita gente. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Versículo 42 está escrito: e um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Quem achou o texto, diga quantos pães eram? Quantos pães eram? Quantos pães eram? 20 pães de cevada. E espigas verdes da sua parte. E disse: dá ao povo para que coma. 43. Porém seu servo disse: como ele indicou isso diante de quantos homens? Quantos homens? Quantos pães haviam? Quantos pães haviam? 20. Quantos homens existiam? 100. E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: vão comer e vai sobrar. Vai comer e vai sobrar. 44. Então lhe por diante comeram e ainda sobrou. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Porque o pão serve de milagre para muita gente. Quem crê, diga glória a Jesus. Você lembra de João, capítulo 6, quando Cristo reúne o seu colégio apostólico e diz: vamos compartilhar, vamos dar alimento. Filipe, que tinha feito a faculdade de economia, era o contador do ministério. Jesus pega a calculadora e começa a fazer o cálculo. Senhor, 200 denários de pão não é suficiente para esse povo se alimentar. Denário equivalente a $10. Filipe disse: Senhor, $2.000 para a gente comprar de pãozinho não é suficiente para esse povo se alimentar. A última vez que eu vi a cotação do dólar, estava 9,70 alguma coisa. Eu não tenho nada em dólar, então não tenho que ficar preocupado todo dia vendo a cotação do dólar. Ele disse: R$9.600 para a gente comprar de pãozinho não é suficiente. Tem um camarada na Bíblia que eu amo tanto ele, coloquei o nome do meu filho primogênito, o nome dele, André aparece solto da Bíblia 3 vezes, e as 3 vezes que André aparece trazendo solução de problema, que é o oposto de muita gente que some da nossa vida, desaparece, e quando aparece é só para trazer luta, prova, tribulação. Tem gente que chega um ano sem chamar no zap, quando manda o áudio, a gente diz: sangue Jesus tem poder, sangue Jesus tem poder. Aí já sabe que é luta, aí já sabe que é prova. Eu quero ser profeta para a tua vida, eu quero ser profeta para a tua casa, eu quero ser profeta para o teu ministério. Deus vai tirar do teu caminho aqueles que só trazem luta, tribulação, dor, sofrimento. Deus vai colocar no teu caminho solução da dor e de problema. Se você crê, diga glória. André disse: eu encontrei um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas o que é isso para tanta gente? Só homens. O texto bíblico diz que havia quase 5.000. A tradição eclesiástica vai dizer que entre homens, mulheres e crianças havia de 15 a 21 mil pessoas. De 15 a 21 mil pessoas. O Cristo pega os 5 pães e dá graça. Da graça. Corta e divide. 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 E é pegando
para. Ele disse que aconteceu, as 21.000 pessoas já se alimentaram, e ainda sobrou. Quem tiver ligado na mensagem, receba. Deus está dizendo na minha boca, eu vou dar, que vai até sobrar. Quem recebe, diga glória. Lança o teu pão sobre as águas. Amigo, quando estiver chegando 12 minutos, me avisa aí, tá bom? Que eu não estou olhando por redor. Lança o teu pão sobre as águas. Porque depois, vamos lá? Porque depois, vamos lá? Porque depois, vamos lá? Porque depois. Quando lançar o pão sobre as águas, não seja imediatista. Quando for pregar o evangelho, não seja imediatista. Quando for evangelizar, não seja imediatista. Nós estamos criando uma geração de cristãos, chamando crentes fast food, chamando crentes micro-ondas, chamando crentes de hoje, querem tudo rápido, tudo apressado. Deus trabalha com o princípio. Um dos princípios que Deus trabalha é chamado tempo. Não vai mudar nada no mundo espiritual. Se ficar comendo a unha, vai estragar a sua estética e você vai ter que pagar para fazer a sua mão novamente. Não vai mudar nada no mundo espiritual. Toda hora você olhar para ver o resultado do jogo. O jogo só termina quando o juiz apita. Não vai mudar nada você ficar olhando o resultado. Não vai mudar nada no mundo espiritual você puxar o cabelo da cabeça. Vai estragar a sua definitiva ou o seu prego. Não vai mudar nada no mundo espiritual você ficar a noite toda em claro, sem dormir. Vai acordar com dor de cabeça todo dia. Não vai mudar nada no mundo espiritual toda hora consultar um e-mail ou sabe para ver se a resposta já chegou. Vai gastar os soldados móveis. Deus trabalha com o princípio, dos princípios Deus trabalha, é chamado tempo. Deixa eu dar um conselho pastoral: cresça, larga de meninice espiritual. Deus quer fazer chantagem espiritual, chantagem. Se Deus não fizer, eu vou parar de pregar. Se Deus não fizer, eu não evangelho mais. Acorda para a vida, Deus não vai fazer nada. Acorda para a vida, Deus não vai fazer nada. Deus trabalha com o princípio, e um dos princípios que Deus trabalha é chamado tempo. Quem me entende, diga glória. A nossa igreja tem um culto chamado 100º Ovelha. O pastor disse, ele prepara que domingo próximo você prega no culto de 100º Ovelha. Quarta-feira, meia-noite, eu entrei em jejum. Quinta-feira, jejum. Sexta-feira, jejum. Sábado, jejum. Domingo, jejum. Domingo eu dobrei o joelho meio-dia. Levantei da oração 6 horas da tarde. Preparei uma mensagem evangelista sobre Abacuque 3:8, sobre o carro de salvação. Tinha umas 200 pessoas na igreja ainda desviadas e não crentes. Eu disse, Jesus salva 100. Jesus salva 100. Salva 100. Quando fiz o apelo, só 2 bêbados. Só 2 bêbados. Só 2 bêbados veio para frente. Mas eu fiquei com muita raiva. Fui para casa entregar o jejum. Senhor, 4 dias sem tomar um copo de água. 4 dias sem comer um pedaço de pão murcho. O Senhor salvar 2 bêbados. Jesus me disse, Nerildo, você não morreu na cruz para salvar ninguém não. Quem morreu na cruz para salvar fui eu. A sua missão é só pregar. A obra quem faz sou eu. Apenas pregue. Quem está me entendendo, diga glória. 7 meses, 11 dias, 7 meses, 11 dias, 7 meses, 11 dias, eu estou dirigindo o culto. Chega uma vizinha desesperada: pastor, acorde-me, pastor, socorre-me, o demônio está quebrando tudo da minha casa. Eu disse, vou lá orar. Chamei o irmão Antônio Gomes, coloquei uma pessoa para dirigir o culto. Ele disse, pastor, o homem mais experiente do que eu, vamos orar para Jesus ir na nossa frente, pastor. É melhor a gente orar para Jesus ir na nossa frente. Diz, vamos orar. E não é que Jesus foi na nossa frente mesmo. Quando nós chegamos lá, o rapaz já estava bem perto. Ele olhou para mim e disse, eu lhe conheço. Eu disse, mas eu não tenho lembrança de lhe conhecer. Ele disse, mas eu lhe conheço. Fazem hoje 7 meses e 11 dias. Eu fui no culto e o Senhor pregou sobre o carro de salvação. Naquele dia, o Senhor finalizou a mensagem dizendo, a porta do carro está aberta. Quem quer entrar no carro da salvação? Eu não quis. Mas há 7 meses e 11 dias, a palavra não sai da minha mente. A porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta. Pastor, ainda está aberta.
eu disse: está, eu quero entrar no carro da salvação. Naquele mês, veio mais 77, que não veio no dia que eu preguei, veio 7 meses depois. Quando lançaram o pão, não seja imediatista. Você já ouviu falar sobre a tâmara ou a tamareira? A tâmara, para produzir, ela leva de 70 a 100 anos. De 70 a 100 anos. É por isso que há um adágio árabe que diz que quem planta tâmara não come tâmara pelo tempo que leva para produzir. Cientistas judeus já conseguem produzir dentro de um laboratório em 10 anos. Dentro do laboratório leva